Saudações a todos e a todas. Eu sou a Aline Scarelli, estou presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB Prudente. Hoje estamos aqui com a doutora Samantha Daffler para poder abordar questões principalmente em torno do protocolo sobre perspectiva de gênero e CNJ. E eu vou ler brevemente o currículo da doutora Samantha. Obrigada, Samantha, por estar aqui conosco hoje. Prazer. A doutora Samantha, ela é mestre em Direitos Humanos Fundamentais pela Unifil, especialista em Direito Notarial e Registral pela EPT, advogada, coordenadora e professora de pós-graduação em Direito das Famílias, Sucessões do ProOrdem e de Goiânia, professora convidada da ESA-OAB e vários cursos de pós-graduação no país, pesquisadora da BIOS, da PUC e vice-presidente da Comissão de Pesquisa do IBDFAN de Goiás, além de pareceristas e também autora de diversos artigos e o livro Famílias Multifacetadas. Obrigada, espero que todos possam aproveitar muito esse conteúdo, preparamos com muito carinho. Seja bem-vinda, fique à vontade. E eu queria muito que a doutora pudesse compartilhar conosco como que foi que surgiu esse ideal de construir o que a doutora sempre construiu na sua carreira, familiarista, feminista e de luta e de militância. Bom, eu acho que isso é algo que já é uma chama que nós temos dentro de nós, né? E sempre me revoltou muito a questão da desigualdade de gênero. E eu nunca me conformei com essa questão de estar num lugar onde as oportunidades me eram tolhidas. Então eu acho que naturalmente eu comecei a lutar pelo meu espaço, enquanto mulher, enquanto estudante, depois enquanto profissional, e disso eu fiz uma lida profissional também para poder ajudar outras mulheres e meninas nessa mesma perspectiva, porque nós mulheres sabemos como dói na carne a discriminação, né? Simplesmente pelo fato de sermos mulheres, e o quanto o patriarcado nos molesta diariamente, né? Moralmente, fisicamente, em algumas situações. E então eu adotei isso como uma praxe de vida e voltei toda a minha carreira para essa temática. Realmente é uma inspiração ver essa leitura, porque todas as mulheres sentem na pele e vivenciam inúmeras violências. E a nossa situação hoje é de pouca adesão do público masculino, porque é isso que nos dói. É não ter esse olhar, eles não têm a lente de gênero, na sua grande maioria, obviamente, que a gente tem pessoas que são parceiras, né, nessa luta, nessa caminhada, e a gente tem esse cuidado hoje de trazer o diálogo com os homens. Nessa caminhada toda, na construção que a doutora vem elaborando, qual foi assim, o principal desafio, são vários, mas assim, que te trouxe para falar, agora é a hora, vou olhar para isso, e como foi a recepção do público masculino? Juristas, clientes? Olha, é difícil, viu, Aline? É muito difícil. Eu começar assim, que eu vejo meu público em sala de aula, meu público em palestra, meu público na rede social, ele é 75% feminino. Então isso já mostra exatamente o desapego que o público masculino tem com a pauta de gênero. Ele não está, em regra, tá? Quero deixar bem claro que eu estou falando de uma maioria masculina, não estou falando de todos os homens, mas em regra há um conformismo com esse estado de desigualdade e com a perpetuação do machismo estrutural e do patriarcado. Então isso se reflete inclusive dentro do âmbito acadêmico, dentro da sala de aula de direito, dentro da advocacia. E isso me deixa muito alarmada, porque na verdade existe aí um vício estrutural na formação deste profissional de direito. Eu digo que ser feminista não é algo de mulheres, é algo de todas as pessoas, independentemente do gênero, porque aquela pessoa, principalmente quando ela tem uma conexão com o direito, que ela abraça uma pauta de desigualdade entre pessoas, então realmente toda a formação dela está desconectada. E o feminismo, é muito importante pontuar aqui para todo mundo que me escuta, ele é um compromisso com a igualdade de gênero. Então qualquer ideia que seja dissidente dessa realidade, ela é muito complexa, né? Eu não tenho como te apontar
um cenário, foram vários, né? Então eu já tive assim agressões de um público afinado com questões fundamentalistas religiosas, pessoas de extrema direita que dizem que isso é pauta de esquerda, quando na verdade não tem nada a ver com política. Então assim, foram vários os expedientes de um modo geral. Eu estou sempre perpassando todos os estados da federação, fazendo palestras e dando aulas. Mas eu digo o seguinte, pessoal, está na hora da gente entender que a perspectiva de gênero ela é uma obrigação de todo profissional do direito. E o profissional que estiver desconectado dessa realidade, ele está completamente ultrapassado. Você vê que é importante, doutora Samantha, dizer que o feminismo ela tem que ser uma pauta de todos e todas, porque nós sentimos na pele a opressão e as violências, de todas as desigualdades possíveis. Não, já não dá nem para dizer aquela palavra é mimimi, não é mimimi. Não, há questões civilizatórias e humanitárias. Infelizmente, a gente ainda tem um país muito polarizado, que falar de pautas progressistas, defender os direitos humanos, direitos reprodutivos sexuais das mulheres, é pauta de um segmento só, de um espectro da política. Não, é de todos, porque o Brasil perde dinheiro, as mulheres estão adoecendo, as crianças que vivenciam violência também estão sentindo isso a longo prazo por gerações, mas a advocacia, como ela erra em não fazer a formação de base, né, doutora? Porque, como a doutora Samantha disse, nossa formação, ela não cuida das questões de gênero de modo muito superficial e nós precisamos desmistificar urgente que isso é só pauta das mulheres advogadas. Quando eu vejo o professor César Brito, ex-presidente do Conselho Federal da OAB, fazer a luta conosco, a gente encontra uma luz, né? Sim. E quando os homens falam para os homens, a gente tem um efeito pedagógico muito grande. Então nós precisamos de vocês, é um clamor para poder ampliar esse diálogo. E a doutora tem muita estratégia. Eu queria que a doutora faça um pouquinho dessa estratégia, a gente sair da bolha feminina, alcançar o público masculino, com muita educação, ética, moral que nós temos, isso nunca nos faltou, né, doutora? Mas a gente precisa ampliar o diálogo e precisamos deles. Eu acho que assim, não há nada que seja mais forte do que o diálogo estruturado em fatos, em fontes científicas. O direito é uma ciência, apesar do descrédito de alguns segmentos sociais, e nada é mais educativo do que a pauta das ciências sociais. Então, quando nós falamos de humanidades, quando nós falamos de pessoas, eu procuro trazer um discurso demonstrando fatos de uma violência que é o retrato da desigualdade. Eu mostro quanto mulheres e meninas são vulneráveis dentro da violência doméstica e familiar, muitas vezes atacadas pelos próprios familiares e pessoas da afetividade. Eu mostro como o público das adolescentes são as maiores vítimas de uma violência sexual. Então, assim, eu começo a demonstrar o que é o patriarcado na prática e como ele está afetando toda a nossa comunidade. Então, eu acho que a minha estratégia é o bom senso e a razoabilidade, né? Não é um discurso vazio, é um discurso científico, é um discurso acadêmico, é um discurso trazido por muitos doutrinadores, não é pela professora Samantha. Então, eu acho que contra a ciência não há argumentos. Mesmo? E olha, como é interessante que nos chama a atenção, puxa pela orelha, inclusive dizer, é ciência, são dados, o Atlas da Violência trouxe em abril, né? Abril e maio, a sociedade inteira chocou, mas quantos anos a gente vem falando do aumento? Muitos. Na verdade, nós estamos apenas com a internet, com essa facilidade que a internet nos trouxe, nós estamos mapeando questões que já existiam. Então as pessoas falam, mas é hoje que a mulher apanha, nossas avós não apanhavam. Mentira! Nossas avós apanhavam muito mais, sem a possibilidade de denúncia, sem um órgão que pudesse apoiá-las, sem uma lei que fosse protetiva. Então assim, essa é uma realidade desde que o mundo é mundo. Então nós apenas estamos revelando, denunciando e deflagrando os dados dessa desigualdade. Então nada mais eficaz
que um órgão como a OAB e profissionais do direito, que tem um compromisso com a defesa dos vulneráveis, e nesse grupo dos vulneráveis se encontram as mulheres exatamente por questões de gênero e de interseccionalidade, que são os marcadores sociais. Exatamente por isso nós precisamos compreender que a política da equidade é a única política que vai protegê-las efetivamente. A equidade é a única ferramenta. A democracia só se exerce, só será plena se todas estiverem na mesa, né? Todas elas. Se somos as maiores em números de mulheres, maiores eleitores, nós também somos as que mais pagam imposto. E automaticamente as que mais estão acumulando tarefas, né? E quando a doutora estava falando na atividade anterior que nós realizamos aqui na OAB Prudente sobre o protocolo de perspectiva de gênero, ela enfatizou muito a questão do sistema de justiça, sistema de polícia e toda a estrutura do poder público não está com esse olhar. E não está porque, né, a gente precisa falar, já que hoje é um momento de aprofundamento, inclusive, não está porque quer conservar. Quer conservar essa manutenção do patriarcado e do machismo. E quando a gente fala disso, os homens recebem como ataque pessoal, né? Não são ataque pessoal, turma. Quando a gente fala que a mulher foi assediada e aí, consequentemente, vem a pergunta: o que ela fez? Mas ela também se submeteu, e vários estereótipos, ninguém aponta o autor, o agressor, o abusador, que é construído culturalmente para reproduzir violências. Mas não é pessoalmente. O homem, quando a gente fala dessas questões, ele se sente atacado. Várias vezes a gente faz campanha, agosto lilás, exploração sexual infantil, a gente reposta, manda nos grupos. Eu não vejo homens dividindo esse conteúdo conosco, porque parece que atinge eles de algum modo, mas assim, isso é muito profundo, né? Isso é cultural. É cultural. Está na hora das pessoas compreenderem que certas questões que nos foram colocadas desde a infância, elas não são legais e elas não podem ser perpetuadas. E que existe uma reeducação de toda a população com relação a essas questões de gênero. Então, aquilo que era piada anos atrás, hoje é um ataque à honra. Aquilo que era uma objetificação do corpo da mulher, hoje, que antes era natural, hoje é um ataque sexista grave. Então a gente precisa compreender que existe uma necessidade de um novo olhar, essa lente de gênero, com essas questões do trato feminino. Uma sociedade onde a mulher ela é inferiorizada em todas as searas, a seara do trabalho, a seara da família, a seara da cumplicidade dos afetos, uma sociedade que acha natural, onde ela se coloque no controle do seu homem, seja seu pai, seja seu irmão mais velho, seja seu companheiro, seja seu marido, seja seu filho mais velho, num controle de um poderio econômico, de um poderio comportamental, é uma sociedade doente e desigual. Então a gente precisa compreender que essa reeducação, ela é uma obrigação social, de todos, do direito e fora do direito, certo? Certo, para mim, nós estamos muito alinhadas, todas as mulheres que a gente trabalha aqui, principalmente na nossa comissão, também nas presidências de diretoria, elas estão muito alinhadas com relação a essa linha de largada. Agora, já o contrário não, os homens não estão gateando. Frequentemente eu me pego, às vezes, dialogando com alguns colegas da advocacia, que eles não compreendem os crimes sexuais. E eles são advogados, então eu falo, você vai atuar numa assistente de acusação, defendendo essa vítima, como se você precisa ser reformado, não é nem desconstruído, letrado, reformado. Existem algumas estratégias que são típicas do patriarcado. Uma delas é desqualificar o discurso da mulher. Então, quando você começa desqualificando, mas com que roupa que você estava quando você foi atacada? Por que você estava nesse horário fora de casa? Por que você bebia? Essa é uma das estratégias do patriarcado, que desqualifica a vítima e retira o olhar da mulher. Nada mais natural de que o próprio homem faça um reexame
dessa leitura para poder dizer isso. O protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, ele traz exatamente essa questão. Ele diz que no judiciário, o magistrado e os promotores que interrogam a vítima dos crimes sexuais não podem desqualificar a vítima, porque não é a vítima que está sendo objeto de julgamento, não é ela que está sendo indiciada, é o agressor, e a palavra dela tem que ter um valor diferenciado, porque são crimes que tipicamente são praticados na clandestinidade. Então, se não houver essa reformulação desse olhar, e você veja, vem um CNJ para dizer que o próprio Poder Judiciário, muitas vezes através de magistrados, promotores e também de advogados homens, que eles estão numa postura cultural e social de perpetuação da desigualdade de gênero. Ou seja, ele reconhece que é um problema cultural, que é um problema social, é um problema jurídico e reconhece o desafio que o judiciário tem como aquele que vai fazer a prática efetiva da equidade. Vocês ouviram isso? O CNJ reconhece essa estrutura e que eles reproduzem tudo isso. Então, na hora que a gente for colocar tudo isso lá no nosso conteúdo na internet, a gente vai fazer o recorte de onde o CNJ diz isso para dizer que a gente está dando esse ênfase, porque o CNJ já reconheceu, o CNP, o Conselho Nacional do Ministério Público também. Só falta a advocacia, então? Eu acho que a advocacia já deveria estar na sua origem, né? A razão de existir da advocacia é propagar direitos e a defesa das minorias. Enquanto se a advocacia não reconhecer que mulheres e meninas, inclusive mulheres trans, são vítimas de discriminação, então está faltando alguma coisa na formação desse profissional. Algo muito sério, né? Porque nós temos lado, né? A advocacia tem lado. Tem lado, não tem neutralidade. Inclusive, nós temos que retomar uma escola de formação permanente, inclusive, porque eu gosto de curso de formação permanente. Então, se saímos do banco da faculdade com alguma deficiência nessa base, a gente tem que retomar, então, os cursos de formação na advocacia. Exato. Como tem para o júri, tem curso de formação para o júri, para atuar no ECA, agora também na violência doméstica, nós também temos que ter para minorias, para os violados, porque a advocacia está para lidar com esse público. Não é à toa que a OAB tem comissões temáticas de todas as minorias. Então você pode ver que todas as comissões que trabalham, elas trabalham exatamente nessa linha. O profissional, advogado ou advogada, porque também existe, que esteja desconectado dessa realidade, realmente vai ter que repensar todo o seu papel dentro do direito. E eu sinto que os homens são muito vítimas desse machismo, dessa estrutura, como uma pessoa que reproduz, mas principalmente que ela também é vítima, porque se em algum momento ela tem, o homem, o advogado, tem a necessidade de dividir um sentimento, de dialogar sobre uma ruptura de um vínculo familiar, discutir paternidade, ele não tem espaço, nem entre os dele, né, entre o meio social, a bolha masculina, e a fragilidade de abrir para uma mulher, buscar uma psicoterapia. Então eles também têm barreiras. Tudo isso por conta de quê? Ser também vítima do machismo do patriarcado, que lá atrás ensinaram para ele, menino não chora, tem que ser forte, tem que ser viril, tem que estar empregado, tem que estar produzindo. É uma exaustão, então está perdendo o masculino, os homens, está perdendo as mulheres, todas as mulheres, e a sociedade vai chegar num momento, eu falo que daqui a pouco nós vamos chegar no limite. É verdade. É verdade. É porque é um sistema doentio, é cancerígeno isso. E ela vai fazendo vítimas em várias esferas. Então ela faz vítimas crianças e adolescentes, idosos, isso vai se perpetuando nessa estrutura. Um exemplo grande é, se o olhar do machismo acha que filho é obrigação da mulher, por exemplo, que o cuidado é uma obrigação da mulher, ele vai fazer o homem, o pai, vítima de uma situação onde ele não consegue acesso ao filho, numa efetiva convivência familiar, numa guarda compartilhada que não consegue se exteriorizar, porque o judiciário acha que o filho é obrigação da mulher. Então é reverso, né? E acaba, de uma certa maneira, atingindo a todas e todos. Viu, pessoal, nós temos que exercer a cidadania para dentro, para fora e alcançar os demais, principalmente. Doutora, para concluir, depois de a gente denunciar tantos tipos de violência, qual é o nosso sentimento hoje, um horizonte a perseguir, para poder a gente não desistir, no outro dia acordar, ver esse solzão e permanecer na caminhada por zerar todos os índices de violência? Eu acho que a história é um grande
professor, sabe? Então, olhar para trás e perceber, hoje estamos no cenário ideal? Não, estamos bem longe disso. Mas entender que lá atrás ainda era pior. Nós éramos ainda mais silenciadas, nós éramos ainda mais vitimadas, sem que tivéssemos um microfone à nossa disposição, uma lei ou um sistema que quisesse, pelo menos desejasse nos proteger. Então eu acho que a esperança, o norte, aquilo que nós temos que buscar, é avançar dentro dessa luta e dentro dessas temáticas. Quanto mais nós avançarmos no esquema, no sentido de educar as próximas gerações, ter uma educação que seja igualitária nos papéis de gênero, desconstruir esses estereótipos. Então, ir até a educação infantil, a educação no ensino médio, educação nas faculdades, na profissionalização. Então, quanto mais escrevermos sobre isso, quanto mais divulgarmos sobre isso, eu acho que essa é a esperança. Esperança que talvez não seja para nós, Aline, mas que possa ser para as nossas filhas, que possa ser para as nossas netas, e que um dia lá na frente elas possam também olhar para trás e falar: nossa, nossas avós lutaram tanto por nós, né? Então eu acho que a beleza, isso é uma luta que é secular, histórica, e eu acredito que nós caminharemos para dias não tão violentos, um pouco mais suaves para todas. Eu também acredito. Obrigada. Fiquei emocionada com essa fala. Obrigada. Arrepiou muito, porque a gente precisa ter sempre esse horizonte de esperança, de esperançar, de produzir, e os frutos serão colhidos no presente, no médio e no longo prazo, certamente. E todos que estão aqui hoje conosco, os homens e mulheres caminhando, ter essa certeza que a gente está nas nossas mãos das transformações. É no nosso micro, né? A gente não precisa ir para outdoor, fazer um grande estardalhaço. A gente exerce aqui no nosso meio social, na familiar, principalmente onde a gente está colocando a caneta na mão. Até no almoço de domingo. Eu acho que a família tem que discutir essas questões, eu acho que tem que acabar essa coisa de: meu filho, acabou o almoço de domingo, você vai para o sofá com o seu pai assistir o futebol enquanto a menina levanta para cuidar da louça, depois que a mãe exaustivamente fez comida para todos. Esses protocolos, essas quebras dos estereótipos, ela é uma obrigação social. Obrigada por essa oportunidade. Eu convido todas e todos a conhecerem um pouco mais da perspectiva de gênero. Pessoal do direito que nos ouve, por favor, leiam, baixem o protocolo nas redes sociais. Ele é obrigatório, ele tem um efeito vinculante ao Poder Judiciário, e o advogado, enquanto aquele que leva a demanda ao magistrado, que pede a concretização da justiça, é ele quem vai invocar essa nova realidade, né? Uma realidade que é antiga, mas que é nova porque agora que ela é dita, agora que ela é discutida, e eu confio realmente em dias melhores. Muito obrigada. Eu confio. Obrigada, seja bem-vinda sempre à nossa casa. Obrigada a todos e todas.